A escuridão das estradas do interior esconde mais do que o olhar alcança. Entre caminhões solitários e quilômetros de silêncio, há histórias que poucos têm coragem de contar. Relatos de caminhoneiros que enfrentaram muito mais do que buracos e cansaço. Eles encararam o sobrenatural. Espíritos perdidos, aparições inexplicáveis, encontros com o que não pertence a este mundo. Neste vídeo, você vai ouvir 3 histórias reais, narradas por quem viveu o medo de perto. Se estiver ouvindo à noite, apague as luzes e segure firme. A viagem está só começando. Nunca fui muito de acreditar em fantasma, assombração, essas coisas. Sempre achei que era invenção de quem tem medo do escuro. Mas o que aconteceu comigo no km 306 da BR-116 mudou tudo. E toda vez que passo por aquele trecho, rezo para não ver de novo o que vi naquela madrugada. Era uma quinta-feira, 3 da manhã. Eu vinha de Belo Horizonte levando uma carga de peças mecânicas para Curitiba. O cansaço já me pesava nos olhos, mas eu queria adiantar a entrega. A estrada estava vazia e o clima esfriando cada vez mais. Foi quando eu vi uma menina, no acostamento, sozinha. Ela devia ter uns 7, 8 anos. Usava um vestido branco encardido e estava descalça. O cabelo era comprido, caindo na frente do rosto. Ela estava ali, parada, com um olhar fixo no meu caminhão. Eu freiei, claro. Quem deixaria uma criança sozinha na estrada àquela hora? Desci rápido, preocupado, mas quando olhei para o acostamento, ela tinha sumido. Senti um arrepio que veio do calcanhar até a nuca. Voltei para o caminhão meio tonto e foi aí que começou. O rádio ligou sozinho. Tava no mudo e de repente começou a chiar. Depois veio o som. Vozes infantis, chorando, rindo, uma cantiga antiga, ciranda, cirandinha. Tentei desligar, mas o botão não respondia. Desliguei o motor, tudo apagou. Fiquei ali dentro, no escuro, tentando entender o que estava acontecendo. E então, pelo espelho retrovisor, vi o vulto dela, sentada no banco de trás, a menina, me olhando. Gritei, saltei da cabine, quase caí no barranco. Só fui voltar ao volante quando já estava amanhecendo. Mais tarde, parei num posto para me acalmar. Comentei com um frentista. Ele empalideceu. Me contou que ali, no km 306, teve um acidente em 1983. Um ônibus escolar capotou numa curva. Todos os passageiros morreram, crianças. Desde então, dizem que quem dirige naquele trecho de madrugada vê a mesma menina, sempre ela. Não sei se foi delírio, cansaço ou loucura, mas eu vi. E jurei que nunca mais dirijo de madrugada naquele trecho. Meu nome é Mário. Tenho 47 anos, 30 deles na estrada. Já vi de tudo: acidente, assalto, gente dormindo ao volante. Mas o que eu vivi numa estrada de terra em Goiás, isso eu não conto nem rindo, conto com medo, porque ainda sonho com aquilo. Eu estava levando carga de ração de Goiânia para uma fazenda próxima a Minaçu. Era 00:30 e eu atrasado. Resolvi cortar caminho por uma estrada de terra que os locais diziam para evitar. A placa era clara: acesso alternativo, 40 km mais rápido. Entrei. Logo na entrada, a névoa desceu, espessa, branca, como se o ar tivesse virado leite. Meu farol mal alcançava o capô. O rádio chiou, o GPS travou. Não dava nem para saber se eu estava indo na direção certa. Foi quando vi um homem parado no meio da estrada. Usava paletó preto e chapéu antigo, imóvel. Não fez sinal, não tentou se mexer, só me encarava. Buzinei, nada. Quando me aproximei, ele simplesmente desapareceu. O caminhão morreu, luzes apagadas, motor mudo. Desci para ver. Estava sozinho, mas havia pegadas em volta do caminhão, pegadas frescas, como se ele tivesse circulado minha cabine. Voltei para o banco,
Tranquei as portas e foi então que vi ele, pelo espelho retrovisor, atrás de mim. Virei, ninguém. Olhei de novo, lá estava ele, cada vez mais perto. Acordei 3 dias depois num hospital em Anápolis. Disseram que me encontraram desacordado dentro do caminhão, trancado por dentro, com marcas de mãos no vidro e terra nos bancos. Desde então, nunca mais peguei atalho, e quando vejo neblina, paro, rezo e espero ela passar. Era para ser só mais uma travessia. Uma viagem simples, transporte de grãos do Tocantins até Belém. Cruzei muitos rios, usei muitas balsas, mas nunca vi nada como aquela madrugada no rio Araguaia. Cheguei na margem por volta das 2 da manhã. O barqueiro que costumava fazer a travessia não estava, mas havia uma balsa, ancorada, motores ligados, iluminada. Ninguém a bordo. Achei estranho, chamei, gritei, nada, mas o motor ligado me deu coragem, subi com o caminhão. A neblina caiu pesada assim que entrei. O rio desapareceu. Tudo sumiu, exceto a luz pálida da balsa. E então começaram os sons. Correntes sendo arrastadas, passos, gritos abafados. Alguém batia na porta da minha cabine. Quando abri, não havia ninguém, mas marcas de mão estavam lá. Vi sombras passando entre os containers. Uma figura de mulher, coberta de lama, me encarava da borda da balsa. E, num momento, ouvi meu nome. Antônio. Desmaiei. Quando acordei, estava do outro lado do rio, de manhã, mas o porto era diferente. Tudo abandonado, em ruínas. A balsa havia sumido. Um pescador me encontrou andando sem rumo. Disse que aquela travessia estava fechada havia anos, desde que uma balsa afundou com 20 pessoas. Nunca encontraram os corpos. Não sei onde estive, se sonhei, se morri e voltei, mas nunca mais cheguei perto do Araguaia, porque tenho certeza de que aquela balsa não era deste mundo.